Olá, eu sou o Hugo Vasconcelos do portal Cursos e eu vou mostrar aqui para vocês o que foi implementado dentro dessa segunda implementação do projeto, do sistema para escritório de advocacia, que é um dos sistemas que eu tenho aqui mais completos, que teve vários e vários módulos para o desenvolvimento, tá? Lembrando que vocês podem adquirir tanto o curso que ensina a desenvolver aí passo a passo do zero do sistema, que já vem também com o código-fonte, e o banco de dados, ou só os arquivos também, tá? Caso você queira somente colocar ele para sua utilização própria, E se você precisar de alguma outra implementação fora o que tem no sistema, eu tenho um programador aqui também que fica disponível para fazer essas implementações, que obviamente nesse caso é cobrado um valor à parte. De tempos em tempos, eu pego essas implementações que ele vai fazendo, eu vou anotando tudo aquilo e outras que tem demanda e crio isso aqui, que é um módulo aonde eu implemento esses recursos. Então, eu gravo as aulas em cima do módulo anterior onde eu tinha finalizado o projeto, então essa já é a segunda, e desenvolvo aqueles recursos, tá? Coloco aqueles recursos no sistema. Mas se você já tem o sistema já adquirido e a implementação anterior, cada implementação que eu faço fica o valor de R$ 65,00 para quem já tem. Aí vem todos esses novos recursos que foram aplicados e vamos ver quais são esses recursos aqui, tá? Eu vou mostrar os principais aqui, porque teve algumas outras coisas menores também que eu fui adaptando, que eu fui atualizando ali dentro. Mas de recursos implementados são esses que eu anotei. Filtrando indicações com data list, tá? Vamos lá. Aqui quando você tem, por exemplo, o cadastro de um cliente, tá? Só frisando aqui, porque todo vídeo que eu gravo, eu explico isso, que são vídeos que são aí inseridos, são mostrados para a divulgação dos projetos. Esses dados e valores que possuem aqui, tudo são fictícios, somente para preenchimento mesmo dos cadastros, tá? Então, nenhum dado aqui é real. Eu vou clicar aqui em adicionar o cliente e aqui na hora de selecionar a parte de indicação, eu começo a digitar alguma coisa e ele já me dá um autocomplete, tá? Então, isso aqui é um componente data list que faz isso. E aí, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei todas as outras pessoas que estão cadastradas dentro do sistema. Tá? Então, quando ele começa a digitar, se já existe, porque às vezes aquela indicação veio por outro advogado, ou veio por um funcionário do escritório, ou veio aí através de um outro cliente, então não importa. Qualquer pessoa que esteja cadastrada, se você começar a digitar aqui, ele já te dá a opção de buscar ela. Tá? Agora, pode ser que não seja nenhuma delas, não tem problema, eu vou escrever e dou sequência. Então, é um recurso aí que me pediram, e é interessante estar colocando aí. Totalizar indicações por pessoas, tá? Então, aqui também você tem a possibilidade de mostrar quantas indicações aquela pessoa, pode ser aí um cliente, pode ser um funcionário, conforme eu já falei, ela fez. E aí ele vai totalizando aquelas indicações ali também. Texto personalizado para a pessoa jurídica, o que era isso? Nós temos a opção de ter como cliente tanto a pessoa física, que é o que está aqui, quanto a pessoa jurídica. E aqui, na hora que eu copiava dados, por exemplo, do contrato, eu já tinha feito um modelo que era da pessoa física. Então, em alguns locais, inclusive nos próprios contratos, eu também alterei isso, tá? Para que ele busque um texto personalizado conforme o tipo de pessoa. Então, isso foi feito não só aqui, mas em algumas outras situações também. Esse aqui de despesa recorrente, realmente esse aqui foi bem trabalhoso para desenvolver e é um dos principais recursos aqui nessa implementação. Quando você cadastrar uma conta, você tem, por exemplo, a opção aqui de definir qual é a recorrência dela. Então, vamos supor que você paga um aluguel mensal. Isso já existia, tá? Então, você colocou aqui aluguel, selecionou. Vou até fazer aqui, Vou colocar aqui um aluguel de R$ 1.200. Pronto. Aí, você selecionou aqui uma frequência que você paga mensal, que pode ser outra também. E quantas vezes você quer que ele tenha essa recorrência? Vamos supor que o contrato que eu fiz de aluguel foi 36 meses. Eu posso colocar aqui os 36 e ele já vai lançar essa conta 36 vezes. Isso me dá o que aqui de possibilidade? Me dá uma possibilidade para quando eu gerar os relatórios financeiros, de ele me mostrar a projeção de custo que eu vou ter daqui para frente. Tá? Era algo que não tinha no sistema. Então, muito importante também essa situação. E tem aquela outra que é uma recorrência sempre, Então, vamos supor que eu coloque aqui o domínio, aonde o cliente aí hospedou o projeto dele, então ele tem lá www.meuescritorio.com.br, E ele sabe que sempre que ele tiver aquele domínio, aquele sistema, ele vai ter essa despesa. Então, ele pode deixar a recorrência como sempre. E aí, se eu não me engano, foi 10 ou 12 anos, acho que foi 10 anos. Por 10 anos, fica lançada aquelas informações de conta aqui. Então, se ele precisar tirar um relatório um pouco maior, também vai ter
aquela projeção, tá? Aqui, por conta da recorrência e quantidade de registro, ele demora um pouquinho aqui a mais para poder gerar essa conta, porque nós temos situações de integração com a API, tá? E só nesse momento vai ter isso, porque ele está criando 36 vezes a conta aqui, ó, 36 contas. E cada conta que ele gerar, ele tem que mandar para a API, né, de notificação uma notificação lá, que é para todos os dias, toda conta que for vencer, ele me mandar uma informação ali, um aviso de vencimento. Então, por isso que demora um pouco naquela situação. Agora, se é uma conta, por exemplo, que não tem recorrência, ó, na hora ele já vai inserir ela, tá? Então, aquilo que tem integração com a API, né, ele vai ter essa demora. Então, às vezes você acha que pode ter dado um bug ou ter dado um erro ali. Não. É porque ele está fazendo ali 36 requisições na API para poder trazer essa informação. Aí aqui, então, projeção de despesa é isso, né? Como eu falei, se eu for gerar um relatório aqui, ele vai me informar quanto eu tenho a pagar ali no ano todo ou daqui para frente, porque as contas já estão geradas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um prazo maior para ele poder buscar, ó, ele vai me mostrar as contas que eu tenho ali mensal, que foram feitas até aquela data. Deixa eu colocar aqui de novo, que eu tinha clicado aqui em cima para ele mostrar as vencidas, né? E ela não está entre vencidas, ó. Então, ele já me mostra o aluguel, né? De qual mês? Do 2, do 1, do 12 e assim vai. Então, eu consigo ver quanto que eu tenho de despesa dentro desse período. Isso também com os relatórios, tá? E essa situação aí, ela se aplica a qualquer relatório que você for gerar ali, que pegue essas despesas futuras. Limitação na visualização de tarefa, tá? É porque aqui nós temos a possibilidade, né, de um administrador, por exemplo, definir e visualizar as tarefas do outro. Quando você lançar uma tarefa, eu coloquei também a possibilidade aqui se essa tarefa vai ser vista por todo o escritório ou somente por quem estiver lançando ela, tá? Então fica uma tarefa pendente ali, né? Fica um recurso onde você consegue determinar isso. Quem poderá visualizar aquela tarefa. Reestruturação da abertura de contratos. Isso aqui também foi bem importante dentro do projeto, né? E muito trabalhoso. Na verdade, foi um recurso mais trabalhoso, bem mais do que a recorrência das contas. Qual que foi, ou quais foram essas modificações? A possibilidade de mudar de forma manual esse número de contrato para poder lançar um contrato retroativo, tá? Um contrato anterior aí. Então, se você tem já vários contratos que você quer colocar no sistema, já é possível fazer isso. Outra opção aqui que eu fiz foi separar melhor isso aqui em abas, ó, onde você tem, né, um pouco mais de abas aqui para poder trabalhar, tá? Então aqui você tem também como selecionar o supervisor, que não tinha antes, né, e prestadores de serviço para associar eles ao contrato. E aqui em valor e distribuição entra uma situação que é o seguinte, vamos supor que esse contrato é R$ 2.500 e que a entrada é de R$ 500. Só que você quer também dar a possibilidade daquele cliente parcelar essa entrada, né? Então, se ela não está quitada ainda, porque se ela está, você já coloca aqui como foi a forma de pagamento, e ele já faz a entrada e tudo mais. Agora, se ela não está, você consegue fazer aqui, ó, o parcelamento daquela entrada, tá? Aqui ele não me deu, porque faltou selecionar, sim, a data em que ela será, no caso aqui, parcelada. Então, na hora que eu começar a colocar aqui, ele vai me mostrar as parcelas, né? Então, essa data aqui é a data do primeiro vencimento, tá? A partir dela, ele vai colocar as outras parcelas ali. E se ele já tiver pago e você não colocar nenhuma frequência, ele vai entender, né, que é a data aqui de quitação mesmo, que ele recebeu ela. Então, se tiver parcela, ele coloca como vencimento. Se não tiver, ele coloca, por exemplo, que ela foi recebida naquela data, né? A forma de recebimento, tá? Se veio a partir de um proveito econômico, se é um recebimento inicial ou se é inicial mais proveito econômico também, né? Podem ter contratos, como eu falei, que são retroativos e você tem essa necessidade ali. Aqui a frequência do restante, que se ele for parcelar esse restante também, continua com a mesma possibilidade, onde você vai selecionar aqui o número de parcelas e ele vai criar também aquela estrutura e aquele parcelamento. Você já pode aqui dar baixa, inclusive, tá? Em uma dessas, da baixa não, perdão, mudar a data, porque na verdade aqui também tem essa possibilidade, mudar o valor, a data ali, né? Caso ele não queira, nessas datas que já foram pré-definidas aqui, você tem essa possibilidade. Tem a possibilidade da baixa, mas não é aqui, já falo dela ali. Aí aqui vem os advogados que já estavam associados, a porcentagem para cada um deles, porcentagem do escritório, então isso já tinha. Agora, em gerar serviço nessa aba, você já consegue atribuir a um processo. E se esse processo não existir, aqui, ao preencher essas informações, ele já faz também o cadastro do processo, que é algo que nós já temos aqui na aba de processo, mas aí você não precisa fazer duas coisas, que é gerar o contrato, né, e depois cadastrar o processo. Você faz tudo aqui. Então, coloquei os mesmos recursos que já tinham aqui em processo, aqui dentro dessa aba, tá? Se eu não me engano, só melhorei essa parte de observações mesmo, acho que foi isso mesmo. O restante aqui eu mantive. E especificidade do contrato, né? Que aqui mostra a opção de poderes especiais
e de valor e forma de pagamento, que é o que vai aparecer na hora que você gerar o contrato. Então tem um campo lá que busca esses dados aqui, ó, que você pode colocar aqui qualquer outra informação adicional. E aqui como foi pago, se teve aquele, como foi parcelado e tudo mais. Então você descreve aqui para que ele pegue essa informação do jeito que você escreveu e mostre essa informação, tá, no contrato. Eu esqueci de selecionar um cliente, né? Aí não vai de jeito nenhum. E poderia ter selecionado aqui também as opções de porcentagem. Por exemplo, vamos supor que vai ser 50% para o marketing e aqui outros 50%, né, vai para o escritório. Pronto. Beleza. E vou salvar aqui. Mandou selecionar o usuário, porque eu coloquei a porcentagem dele e não selecionei quem é a pessoa a receber, né? Aí não passa nunca. Então, perfeito. Ele já lançou aquele contrato nesses novos moldes, tá? Se eu tiver preenchido ali um processo, ele já lançaria junto aqui também o processo e na hora de eu gerar os contratos aqui, ó, eu poderia selecionar que é um contrato aqui nesse modelo, né? Na verdade não é modelo, aquilo ali é um contrato de honorário, que é esse aqui, ó. E aí aqui ele vai aparecer para mim qual é o contrato ali, né, que eu posso selecionar. Então vai aparecer o número dele, toda a numeração, posso selecionar ela aqui. E aonde eu preenchi as informações aqui, ó, de poderes especiais, vai aparecer aqui. Aonde tem as informações de dado de pagamento também vai aparecer aqui. E aqui também teve outras implementações, que foi... já falei de lançamento de contrato retroativo, tá, que é aquilo. Parcelamento da entrada também já. Relatório sintético por advogado, daqui a pouco eu mostro. E isso aqui, ó, que é o campo adicional para cliente e advogado, ele é dentro dessa estrutura que eu já estou. Então, vamos supor que eu associei o cliente aqui que está associado a esse contrato. Eu posso colocar mais outros clientes, ó, porque às vezes tem dois. Ou eu posso também selecionar um profissional, ele já coloca os dados dele aqui, e aí eu posso vir aqui e colocar outros profissionais que estão também junto naquele contrato, tá? E aqui ele vai adicionando eles, ó, e as informações deles. Lembrando que, se esse cliente for um cliente de pessoa jurídica, ele já vai colocar os dados aqui nos moldes de pessoa jurídica. Tá? Então, isso também é feito aqui. Então, essa parte de clientes adicionais e profissionais adicionais não tinha. Que, inclusive, se você coloca eles ali, também ele tem que colocar campos para as assinaturas dele, que também já está, né, estruturada aqui dentro do projeto. Tá? A outra coisa que eu falei ali foi relacionada a isso aqui, ó, que é um relatório sintético também por advogado, que me pediram aí para poder fazer isso aqui. Então, aqui, dentro do... Deixa eu ver. Que é esse aqui, ó, de ranking, que é dentro do financeiro. Né? Você consegue gerar um relatório, vou ter que colocar um prazo maior aqui para ver se ele vai puxar informações. E aqui ele vai me mostrar, tá, quais são os advogados que estão cadastrados, quantos clientes cada um daqueles advogados tem e quanto que aquele advogado tem a receber e quanto ele já recebeu. Isso dentro daquele período, tá? E também os contratos que ele está associado. Então, dentro do período que você lançar, né, que eu coloquei ano, mês, hoje, você poder puxar também mais rápido, ele mostra aquelas informações. Então, um relatório, né, sintético aqui que vai ranquear esses advogados. E aqui, a alteração dinâmica também para os status do processo, né? Porque fica muito mais fácil quando você tem que fazer uma gestão do processo, você só clicar aqui, ó, e mudar o status dele, do que ter que vir na edição, né, e trocar ali um select conforme nós fazíamos antes. Então isso aqui também agrega aí ao projeto, né, e deixa a manipulação dele mais rápida. Então, as principais modificações feitas aqui dentro desse projeto, nessas implementações, nessa segunda implementação, são essas aqui.